Olá, professora Kênia Rodrigues aqui com vocês. Vou utilizar desse espaço para a gente falar sobre alguns pontos dos regimes de bens e nós vamos começar falando a respeito do pacto antinupcial. O pacto é um contrato, né? É um momento em que os nubentes eles vão tomar algumas decisões de caráter patrimonial voltadas ao casamento. Então, pelo pacto, eles podem decidir e organizar as questões do regime, lembrando-se que alguns regimes é obrigatória a realização do pacto, né? As partes elas têm que fazer o pacto para a validade do regime. E além do mais, esses nubentes eles vão decidir como fica os bens, né? Como que fica a administração, se aquele patrimônio entra ou não na comunhão, se o regime for de comunhão. Então, enfim, é uma opção para os nubentes, caso escolham um regime que não seja do comunhão parcial de bens, que neste não há obrigatoriedade da realização do pacto antinupcial, eles têm essa opção de decidir alguns pontos relevantes ali relacionados a esse novo passo que eles vão dar, que é o casamento. Esse pacto antinupcial tem algumas características, por exemplo, ele deve ser feito por escritura pública, né? Ele vai ser feito ali no momento do processo de habilitação para o casamento, em que o tabelião vai fazer o registro ali daquelas informações, daquelas decisões do casal. Além disso, nesse momento é preciso definir o regime de bens e se o regime for de comunhão universal, separação convencional ou participação final nos aquestos, os nubentes eles têm que fazer o pacto antinupcial. Se o pacto for nulo, aplica-se ao regime de comunhão parcial de bens, que é aquele regime que não precisa do pacto. Então a gente tem que estar atento ao processo de habilitação do casamento, mas temos que estar atento também à validade do pacto. E outro ponto importante é que se a pessoa precisa de autorização para casar, por exemplo, ela não tem 18 anos ainda completo e precisa do consentimento dos pais para o casamento, os pais precisam assinar o pacto antinupcial também, né? Então são algumas regrinhas ali para a validade do casamento, do pacto. Além do mais, esse pacto ele vai ter validade mediante a celebração do casamento, né? Então se não houver casamento, perde a eficácia, não há a validade ali do pacto antinupcial. Bom, além disso, né, quando a gente fala em regime de bens, tem alguns pontos relevantes para a gente dizer, porque nós temos aí no nosso ordenamento jurídico 5 regimes de bens, né, nós temos separação obrigatória de bens, separação convencional de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens e participação final nos aquestos. Em decorrência desses regimes, é possível observar que alguns regimes estabelecem uma situação de comunicação de bens, né, em que esse patrimônio se une para formar um só. Isso pode ser de forma total na comunhão universal ou de forma parcial na comunhão parcial. E a depender de cada uma das modalidades de regimes, o cônjuge pode praticar algumas condutas, alguns atos com a participação do outro, então ele precisa do outro para que participe, para que realize os atos, ou alguns atos podem ser praticados livremente sem intervenção do outro cônjuge. Então o Código Civil estabelece essas situações. Assim, por exemplo, dentre os atos que os nubentes, né, os cônjuges após o casamento podem realizar sem a interferência do outro, ou seja, eles podem participar sozinhos, sem consentimento, sem a outorga marital ou a outorga uxória, são aqueles relacionados à profissão, né? Então, para os atos profissionais, para o exercício livre da sua profissão, não precisa da anuência do cônjuge, o que se tornaria totalmente inviável se houvesse a exigência dessa outorga, né? Imagina, todo ato profissional se tivesse a necessidade do consentimento do marido ou da esposa. Então, para atos da profissão, né, para atividades profissionais, não precisa do consentimento ou da atuação do seu consorte para que o ato tenha validade. Além disso, os atos de administração de bens particulares também não. E quando existe bens particulares? Nos regimes de separação, obrigatório ou convencional, todo patrimônio é particular, ou no regime de comunhão parcial, em que aqueles bens que não entram na comunhão, conforme a previsão do Código Civil, são considerados bens particulares. E aí, na administração desses bens particulares, não precisa do consentimento do outro. Lembrando que
esporadicamente, de forma bem excepcional, no regime de comunhão universal, tem alguns bens que não entram na comunhão, e aí eles podem ser livremente administrados, mas são bens específicos, né, de livros, de uso pessoal, né, são bens bem específicos. E no regime de participação final nos aquestos, também podem ter bens que não entram nesses aquestos, né, que são considerados bens particulares. Além disso, eles podem praticar sem o consentimento do outro, por exemplo, a reivindicação do bem doado ao concubino, né? O nosso Código Civil prevê que não se admite a doação para o amante nem em vida, nas relações negociais, nem por testamento. E se isso aconteceu, esse ato é anulável e, portanto, para reivindicar a anulação desse ato, não precisa do consentimento do cônjuge, o que tornaria totalmente inviável, né? Além disso, ele pode exigir a coisa de volta se essa coisa foi dada em garantia sem o seu consentimento. O cônjuge ainda pode adquirir coisas a ser utilizadas para a economia doméstica, né? Então, para adquirir as coisas de casa não precisa do consentimento do outro. E, enfim, ele pode praticar atos que não tenham uma vedação legal, né? Que não tenham uma proibição prevista, já estabelecida na lei. Então, são esses e outros mais que o Código Civil indica, os atos que o cônjuge pode praticar livremente sem o consentimento do outro. Agora, o Código Civil prevê também algumas situações em que é necessária a participação do outro cônjuge, né? São atos vedados de prática sem que haja o consentimento dos dois cônjuges, né? Então, o Código Civil elenca algumas situações que é necessário a participação dos cônjuges para a validade do ato. E aí nós temos, por exemplo, a possibilidade de atuação em demandas que envolva bens imóveis. Se você vai propor, por exemplo, uma ação reivindicatória, uma ação de uso capião, uma ação independente da nomenclatura, que objetiva a reivindicação sobre bens imóveis, essas ações precisam do consentimento ou da atuação de ambos os cônjuges. A realização de doação não remuneratória é um tipo de doação que não tem o objetivo de remunerar alguém pelo um ato praticado. Aquela doação no sentido de beneficiar em razão do serviço prestado. Se a doação não for remuneratória, ele precisa do consentimento do outro, né? Então, você só vai poder doar bens que o cônjuge consentir. A prestação de fiança ou aval é outro motivo que o Código Civil estabelece que, para fazer, é preciso do consentimento do cônjuge. Então, você não pode indicar um bem em fiança ou em aval, ou seja, colocá-lo sob garantia de dívidas de alguém sem o consentimento do seu cônjuge, né? Então é vedado por lei essas práticas. E aí, nesse caso, se a pessoa não conseguir esse consentimento, né, se não for possível pegar essa autorização do cônjuge, é possível solicitar ao juiz que supra a falta do consentimento, a falta de anuência do cônjuge, né? Então, mas é imprescindível para a realização do ato. Uma observação é que, a depender do regime, por exemplo, o regime de separação, em que cada cônjuge administra os seus próprios bens, cada um possui o seu próprio patrimônio, dispensa-se a necessidade do consentimento, né? Aí não tem a necessidade de você pedir autorização do cônjuge para a prática de atos relacionados aos seus bens que só pertencem a você. Então, para concluir, é importante a gente frisar alguns pontos, né? Que, a depender do regime de bens que você escolhe para o seu casamento, é necessário, é obrigatório fazer o pacto antinupcial, que vai ter o início de vigência após o casamento, né? Então, o pacto, ele começa com o casamento e só tem validade em decorrência dele, porque se as pessoas não casarem, o pacto perde a sua finalidade, né? E, além do mais, uma reflexão importante a se fazer é que é possível mudar o pacto, né? Então, se as pessoas quiserem, elas podem pedir autorização do juiz para mudar o pacto, para mudar o regime de bens, desde que haja prova do não prejuízo de terceiros, né? Então, mesmo após o casamento, é possível mudar as questões patrimoniais do que envolvem aquele casal. E é muito importante também observar o que cada cônjuge pode fazer ou não sozinho, né? Porque a maioria dos regimes é necessário o consentimento, a outorga do cônjuge para a realização dos atos.
Era isso, bons estudos para você, até mais.